Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Ótima tarde para todo mundo. Bem-vindos à nova programação do YouTube da Casa Elias, que é o Casa Elias Entrevista. E hoje, nesse primeiro episódio, nós estamos com a maravilhosa Silvia Tradi. Aí, tudo bom, Ale? Tudo ótimo. É uma honra Silvia. estar aqui com você. Super obrigada pelo convite. A gente não podia ter uma convidada mais ilustre para a gente Imagina. estar começando essa nova programação. Vamos lá. Também estamos aqui com o Diego, que é o CEO da Impressionista. É um prazer, gente, mais uma vez estar com vocês. Tá feliz com essa nova programação que a gente tá fazendo agora no YouTube? Quanto Diego? mais bagunça, melhor. É verdade. Isso aí. Bom, Sil, para começar, eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Quem é Silvia Tradi? Nossa! Olha, tem muita estrada aí para contar. Mas assim, eu, sou uma artista aquarelista, sou arquiteta, mas a aquarela sempre foi a minha paixão, sabe? Desde pequenininha, eu sempre falo essa história. Eu tenho o meu primeiro estojo de aquarela, eu comprei com 10 anos de idade, sem ser escolar, o profissional mesmo. Porque eu venho numa família de arquitetos, artistas, então o estímulo sempre foi uma coisa muito presente na minha família, né? A minha madrinha, ela não tinha filhos e ela, era uma segunda mãe para mim. Quase primeira. É que a minha também estimulava muito, então não posso falar que ela era a primeira. E, aliás, Ale, ela não saía daqui, da Casa Elias. Então, assim, além de tudo, para mim, essa entrevista também é muito especial, porque ela está, nas minhas raízes. A gente sempre veio aqui comprar, eu vinha com seu avô. Nossa, era que com delícia, seu avô. Sil. Eu era adolescente, a gente vinha aqui comprar os materiais para as aulas de pintura, que ela me levava sempre. Então, assim, eu percorri, um caminho bem acadêmico. O que eu falo acadêmico é assim, aquela escola tradicional de você fazer primeiro grafite, desenho, depois era pastel na sequência, depois era óleo, aí então você ia para aquarela. Não tinha uma mistificação em cima disso. Só que eu era uma criança muito alérgica e eu tinha uma alergia absurda à tinta óleo. O cheiro? Ao cheiro, eu inchava. E foi tentado tudo. Ai, toma leite, ai, toma isso aqui. Porque desde menina mesmo, notaram que a coisa ia ficar boa se fosse treinado, se tivesse o devido estímulo. E aí, mas não teve muito jeito. E aí eu descobri a aquarela. E aí... Você apaixonou? Eu me apaixonei, mas aí assim, 16, 17 anos eu já estava produzindo, vendendo para fazer coisas que eu queria, sei lá, eu sempre tive essa coisa meio de ser mulher independente. Sim. Né? Então, Ai, essa sou eu, entendeu? Artista, mulher independente, essa sou eu. É isso, assim, o principal, a minha essência tá por aí. Então tudo começou porque sua família já tá nesse ramo, o pessoal já... Mas é aquarelista? Eles são de outras Não, então, áreas? olha, muitos arquitetos, inclusive assim, a geração depois da minha também, primos, todo mundo fazendo arquitetura, ou pintando, ou aquarelando, inclusive assim, os cônjuges que vieram. E a gente tem aquela coisa, mãe e pai meu são primos de segundo grau, aquela coisa árabe que você sabe como é que é. E a família, então, é uma só. Sim. E é bem isso mesmo. Então, todo mundo desenha, todo mundo pinta, todo mundo curte, mas não aquarela. Não, tenho sim, sabia? Tenho outra tia que fez muito aquarela. A gente frequentava um ateliê aqui em São Paulo de uma russa e ela dava uma técnica de aquarela, na época, muito diferente. A gente não usava... Lá atrás, vamos falar assim, uns 30, 40 anos atrás, a aquarela era uma coisa assim que você usava muito para fazer ou o croquis do quadro, era a prévia do quadro, que nem faziam os renascentistas, o pessoal que pintava aquelas grandes telas a óleo no passado, eles usavam aquarela ou lavis, que era chamado, para simular o que eles iam colocar no quadro principal. Então, a aquarela tinha um pouco desse, não é preconceito, mas dessa característica. Era usado assim, sempre... marginalizada, você diria? Eu diria que sim, inclusive porque no Brasil, além de vir com essa carga lá de fora,
a aquarela ela era usada além de ser um estudo para o quadro principal, esses croquis, ela foi muito usada, o início dela foi usado para fazer cartão postal. Não existia fotografia. E as pessoas viajavam, né, lá para 1700, sei lá, até antes. Aí eu não vou dar a data precisa, que eu não sei. Mas, enfim, vamos supor, a pessoa saía de Londres e ia para Roma, e ela queria trazer uma recordação. Existia o pessoal que ficava aquarelando nas ruas, ou já tinha aquilo pronto. Então, aquela recordação, a aquarela era a principal técnica nesse sentido, porque é rápida, registra o momento ali. Sim. Então, foram também, acho que os primeiros que começaram com um plein air mais intensificado. E aí, a aquarela chega no Brasil já com essa conotação, e além de ter essa conotação, a gente está num país tropical, aí o Diego pode me ajudar, porque o papel é uma coisa muito sensível, né, Diego, num país tropical. Então, ela já chega com essa marginalização aí por conta do próprio material. O material era diferente naquela época. Não era sim. Estou falando assim, quando chegou. Aí você não tinha aquele valor, né? Então, as escolas, as lojas, você sabe muito bem que material para aquarela, hoje a gente tem no Brasil tudo à disposição. Mas isso não era a realidade. Exato. A gente tinha que sair daqui, comprar papel, comprar tinta. Imagina, e o papel caríssimo, quantas vezes que a gente não fazia uma aquarela de um lado, não estava boa, virava folha, fazia do outro. Isso era uma coisa muito comum, né? Sim. Então, então existia toda essa aura em volta, né, da técnica da aquarela, mas mesmo assim eu ingressei nela. Falei, não quero saber. E também depois, olha, anos 80, 90, acho que foi uma abertura muito maior. E aí, só para fechar e te explicar, essa professora russa, ela dava uma técnica de molhado sobre molhado, que não era usual nos ateliês aqui em São Paulo. Então, era uma coisa muito inovadora. E essa parte aí da minha família foi toda lá para aprender e vim aqui buscar material. Mas foi mais ou menos isso. É legal. Muito gostoso. E agora, com relação ao seu estilo, Silvia. Tá. Como que você define seu estilo? Como que você conquistou esse estilo? Porque cada aquarelista, ao longo de sua jornada, ele vai conquistando seu estilo, sua personalidade, vai colocando nas suas obras. Como que foi com você? Tá. Olha, eu acho que ele é o resultado dessa minha jornada toda, né? Porque chegou um momento pós-pandemia, eu acho que foi uma virada, vou falar pós-pandemia, porque durante anos eu trabalhei com ilustração em aquarela. Então, eu tinha um conceito assim, mas para que eu vou pintar? Isso aqui vai ficar um quadro, eu vou sair vendendo um quadro para cada pessoa. Não, eu não quero. Eu quero uma coisa que leve a minha pintura no dia a dia das pessoas, que leve a minha pintura, que eu veja uma função clara. Não que o quadro não tenha, mas sabe, eu queria um negócio mais impactante na rotina, no dia a dia das pessoas. E aí eu fui trabalhar com ilustração. Aqueles cartões que hoje em dia são raríssimos, né? De felicitação, aniversário, Natal. Eu fazia coleções para as gráficas, para empresas, fazia capa de caderno, para, sei lá, Tilibra, Grafons. Uau! Fazia. Foram, acho que 20 anos fazendo isso. Caramba, e trabalhei bastante com aquarela para cromos e embalagens. Não sei se você conhece, mas assim, a 25 de março está coberta de cromos e embalagens. Eles fazem aqueles saquinhos metalizados de BOPP. E aquilo lá, até um tempo, eles só imprimiam com arte vetorizada, ou seja, digital, né, do computador e tal. E quando eu cheguei para trabalhar com eles, ele falou, olha, mas eu preciso que você digitalize, eu aquarelava. Aí eu falei assim, não, eu preciso que você imprima assim, em larga escala, né? Que vinha de encontro àquele objetivo que eu te falei, que eu queria minha arte no dia a dia das pessoas. E foi que deu certo. Então eu comecei a fazer produção Natal, festa, linha de festa assim completa, forminha, caixinha, nanana.
tudo aquarelado. E eles reproduziam em escala industrial. Então, veja, eu saí de um mercado de ilustração, né? Isso hoje tem muita influência no meu trabalho, porque eu gosto muito de fazer os sketches de viagem, sabe? De estar reportando, de estar fazendo esse tipo de aquarela ilustrativa, mas ao mesmo tempo também, Ale, quando eu resolvi que eu ia partir para a carreira assim, de artista solo, agora tudo bem, aqui já trabalhei bastante, já tem coisa minha espalhada por tudo, até cortina de banheiro, tá? Até porque eu arrumei uma agência americana que fazia até assim, almofada, cortina de banheiro, pega a tua arte e ali eles vendem e licenciam e reproduzem aquilo. Então eu venho dessa formatação desse mercado. E aí eu falei, não, agora chega, vamos lá, montar uma carreira, mesmo que tardia, porque eu já tinha percorrido um bom tempo aí na ilustração, eu falei, preciso traçar uma estratégia. E aí foi aí que eu comecei a mandar as minhas pinturas para os salões na Europa. Porque eu falei assim, não, eu vou começar, já que está tardia, então vamos lá, a estratégia vai ser o seguinte, eu vou para fora para voltar, né? E ali tem uma característica que é a seguinte, você tem que ter muita técnica, você tem que ter você tem que aprimorar a sua técnica e ter também, né, na sua obra o seu DNA artístico. Quando eu percebi isso, a gente não percebe assim na primeira vez. A primeira você é recusado, aí você fala, opa, peraí, por quê? E aí vai estudar e vai entender. Sim, a gente nota que essa escola que a gente tem vindo ultimamente, a gente vê que muitos aquarelistas eles têm tido uma aplicação de cor meio pálida, sabe? Vamos dizer assim, não é fraco a cor, sim, mas assim poderia a gente saturar mais, dar um pouco mais. E a gente vê que no seu trabalho hipersaturado, exatamente. E foi mais ou menos assim nesse sentido que você teve a recusa, vamos ter que melhorar alguma coisa e tal. Isso. Aí eu comecei a partir por uma coisa mais realista. Veja, meu trabalho ele não é um trabalho hiperrealista, né? Ele chega próximo de um realismo, porque realismo, eu olho alguns ali, eu falo, meu Deus do céu, sabe? Aqueles japoneses que têm técnicas absurdas que o cara faz a palha do não sei o quê. Enfim, e também, além de buscar essa coisa mais realista, que eu gosto, né? Aí não é só por uma questão de tipo apresentar um trabalho que impressione, mas porque tá muito na minha essência isso, tanto que eu vim num mercado que é aquela coisa, eu não sei se foi o ovo primeiro ou se foi a galinha, né? Mas eu vim da ilustração. E aí, com isso que você está falando, o que foi isso daí? Isso daí é assim, você chega lá fora, eu sou brasileira, na verdade, então a essência do nosso país está no colorido, está na alegria, está na criatividade. Eu acho que a gente tem que representar isso na nossa obra. Então eu coloco muito por conta disso. A minha temática também é muito em cima disso, né? Coisa das araras, as frutas, são coisas com textura, com cor, porque eu acho que a gente tem que mostrar também a nossa essência, mas a essência do nosso país, né? Sim. Que é a diferença para o pessoal lá fora e para cá também, né? Enfim, sim. É isso. Nossa, eu tô impressionada, Silvia, de verdade. Imagina. Que trajetória bacana até você chegar nesse estilo, porque, de fato, eu como uma pessoa leiga em aquarela, eu não pinto aquarela, mas eu gosto muito de apreciar as obras. Eu vejo que as suas obras, elas são tão vívidas, as cores utilizadas são cores que chamam a atenção, mas deixam você alegre. Então você vê as araras, essa ideia. As borboletas, quando você faz as borboletas, amo. eu falo, gente, mas que coisa diferente, que coisa linda. Ai, obrigada, Lê, mas é a ideia. É diferente, mas essa diferença que realmente torna o trabalho individual e uma coisa que não é o comum no mercado. Às vezes você vê as pessoas no mercado pintando
você não sabe às vezes nem diferenciar uma da outra. Quando você vê às vezes a borboleta, você vê a arara, você fala, já sabe que é da Já Silvia. suspeita, né? Mas isso é legal, essa individualidade que você criou, como que eu posso dizer, essa marca, vamos falar, essa marca da cor, né? Isso, muito bacana. Imagina. Mas tem muita coisa, muita gente muito boa aqui nesse país. Sim, nossa, se tem. Sem dúvidas. O Brasil, eu acho que é um antro de aquarelistas maravilhosos. Maravilhoso. Com diversos estilos, né? E personalidades diferentes. Sim. Isso que torna o Brasil um país tão incrível, porque é um país diverso, que nem nos Estados Unidos falam que é um melting pot. Então, são várias culturas imersas em um país só. Então, isso mesmo. É gostoso, né? Os aquarelistas brasileiros pintam tanto essa parte me desculpa as terminologias, eu não sei muito bem os termos, pessoal, mas o plein air, que quando você pintar uma paisagem, tem pessoas que pintam às vezes, como você também pinta o plein air, mas as borboletas, pintar só um animalzinho, pintar um objeto. Então, eu acho tão legal essa individualização de cada uma das técnicas. É muito legal, né? Não, e assim, o brasileiro é muito criativo. Então, e outra, a gente tem muitas etnias aqui. Então, as fontes de referência, além da riqueza da nossa natureza, as fontes, né, de etnias diversas, você vê, a gente tem aí samba, tem, né, as escolas de samba, que é riqueza maior do que aquele monte de cor na avenida. Eu acho lindo. Tem né? o Festival de Paratinins também lá no Amazonas, que é um dos maiores festivais do mundo. É a coisa mais linda, que é o do Boi Garantido. Tá. Não, muito legal, gente. Nossa, a coisa mais linda do mundo. A cultura brasileira é uma cultura A gente tão tem que vasta. explorar mais, né, Ali? Exato. Nossa, eu acho que se cada aquarelista por aí pintasse um pouquinho mais do Brasil, eu acho que a gente leva muita coisa pra fora bonita. A gente ia levar, ia mostrar realmente qual que é o Brasil de verdade, É sabe? verdade. O Brasil que é um Brasil colorido, um Brasil alegre, criativo. Isso eu aí. acho que isso aí é muito interessante. Vamos lá, Diego, vamos fazer. Levar o Brasil pro mundo. Vamos pessoal. lá. Então, se você é aquarelista e tá vendo aí a gente, leve o Brasil pro mundo, isso pessoal. Vamos lá. E Sil, quais são os materiais queridinhos do momento para você? Sempre tem, né? Não, mas o óbvio, né? Que são as tintas da Daniel Smith, Ale. Por quê? Porque eu sempre testo, né, materiais novos, porque eu acho que isso faz parte aí da evolução da gente. Tudo evolui, os materiais evoluem. Então, de tempos em tempos, eu acho muito legal você experimentar o que existe. E eu experimentei as tintas da Daniel Smith e eu me apaixonei. Por quê? Pelo colorido. Porque também eles têm uma linha, a Primatec, que é sensacional, que é feita com minerais. Aí de me ajuda, porque a parte técnica eu sou... técnica é com você, por Diego. favor. Eles têm uma gama, essa linha Primatec é uma linha de tintas que são feitas com pedras. Quando a gente fala pedra, é pedra mesmo. Pedra então, mesmo, Você tem lá a amazonita. Ametista. Aliás, uma grande parte, eu não sei exatamente qual que é o percentual, mas uma grande parte das tintas vem do Brasil. As pedras saem de Minas brasileiras. Não, pedra de fato. A pedra. Então, por exemplo, jade. Você tem quando a gente fala das pedras, você tem a rodonita, você tem. Então, quando você pega a linha deles, você pode ter certeza que é uma pedrinha que foi para lá, eles quebraram, fizeram o pozinho com Isso ela. mesmo. Nossa, que loucura. É muito legal. Exato. Então, e como hoje, né, o meu foco no meu trabalho é pintar, expressar a riqueza, né, da natureza aqui do Brasil, na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, além de tudo, eles têm essa linha, né, que é harmônica com o que eu estou fazendo. Então, eu adotei, mas adotei assim, de vestir a camisa e o avental. Então, adotei isso daí para tinta, né? Os produtos são sempre muito bons, é muito fininha, super testada. Então, é um negócio que, assim, a gente que tem um trabalho profissional, você tem que ter uma tinta que foi mega testada, que a pessoa não vai comprar e daqui 10 anos a tinta já era, né? Então, tem essa preocupação
E com relação a papel, os meus queridinhos hoje são Balrong e Arches. Meio suspeito falar isso, justo que eu Não, Não, mas você vê, ó, Balrong e Arches, eles têm uma característica muito similar, Sim. né? Sim. E assim, a gente vai viciando na coisa. Sim. Não deixo de experimentar, eu tenho outras opções também para plein air, por exemplo, mas assim, os meus queridinhos hoje são o papel Arches, que é Tradicionalíssimo, né? é super tradicional e me acompanha aí na minha jornada para qualquer trabalho profissional que eu vá fazer, né? Então, eu recomendo para meus alunos, enfim, eu acho que esses dois aí são os queridinhos da vez. E de pincel, o que você está usando no momento? Olha, eu uso bastante Da Vinci. Da Vinci. São assim os que eu mais gosto, mas tem um detalhe ali. Eu não posso deixar de falar que eu tenho um que saiu aqui da Casa Elias, que eu não ando sem. O pessoal que tem aula comigo, que faz workshop, sempre fala, mas o que é isso? É mágico? Eu falo, é o meu pincelzinho mágico, que é um pincelzinho chato da Ceramic, Olha! pequenininho, que tem o cabinho transparente. Eu nem sei que série, eu não sei indicar, preciso ver agora aqui com você. Mas é assim, eu não largo esse pincel e cada obra minha eu tenho que trocar, tenho que comprar outro, porque eu acabo com o pincel. Nossa, é bom saber disso. Então, sensacional esse pincel. Torna-se uma opção acessível para o pessoal. Muito acessível. E os pincéis da Ceramic, eles têm linhas que são muito acessíveis e muito boas. Eu não faço questão de um pincel de pelo natural. Mesmo porque eu tenho uma pegada meio assim, tipo, natureza, Sim. sabe? Não como carne. Mas isso aí, assim, gente, não é que eu acho. É cada um. Óbvio. Mas o sintético atende muito bem. Então, assim, a linha Colineu da Vinci. É a Colineu? É, aquela que tem a cerda na cabo cinza, depois eu vejo. Mas, assim, a Colineu da Vinci e a Ceramic, tá tudo certo. Muito bom. Que bacana, Tia. Diego, quer dar algum adendo, alguma adição, alguma informação? Não. Nesse assunto de material, a gente segue a professora. Quer alguma coisa, algum Não, bate-papo aqui? eu vejo o seguinte, que a escolha do material, ela é muito pessoal, né? E a Silvia, ela tem muitos anos de experiência, né? Então, ela já experimentou de tudo, tal. E quando você vai falar com as suas alunas, os seus alunos, que tipo de conselho você dá em relação ao material? Essa é a primeira aula. Isso geralmente dá muita confusão. Sim, né? Você tem razão, mas a primeira aula de qualquer curso meu é materiais. Eu sempre falo, não compre nada e eu não vou fazer lista de material enquanto você não vier aqui e tiver a primeira aula. Por quê? Porque o material, ele é uma coisa assim, você usar um material que não é legal, e eu digo assim, não é apropriado, você vai se frustrar. E você vai achar que é você. E não é você, é um material. Mas eu vou precisar gastar aí não sei quanto. Não vai. Porque hoje a gente tem muitas opções de materiais que podem atender, né, um aluno que está iniciando e não vão frustrar o resultado, né, e não vão frustrar e não vão comprometer a autoestima desse aluno, porque compromete. O aluno que chega para mim, eu faço o seguinte, Diego, as minhas alunas, elas podem comprovar isso. Eu faço fazer determinados exercícios, eu dou o papel nessa altura do campeonato. Fala assim, olha, vamos lá, faz esse exercício aqui. Vai lá, um degradê simples. Faz o degradê lá no papel celulose. Aí faz, aí erra, aí não consegue, aí fala, eu não dou para coisa. Aí eu dou 100% algodão. Fala, agora testa nesse aqui. E a pessoa testa e ela fala, nossa, eu consegui, não era eu. Foi um dos temas que nós abordamos nos nossos episódios, foi seleção de materiais para iniciantes, né? E é engraçado que a gente observa isso, né? Que o material profissional que é realmente o melhor para o iniciante. Porque isso, para mim, vem lá de trás. Eu aprendi assim.
né? A professora falava lá atrás, a russa, bonitinha, ela falava: não adianta vocês usarem um material que não é... Porque vocês não vão chegar no resultado que eu estou chegando, porque vocês vão se frustrar. Enfim, pegar um papel que você fala não é para aquarela, para pintar aquarela, né? O pincel que a gente consegue enrolar melhor. A tinta vai, tudo bem, no início a gente também dá um jeito, mas o papel é uma coisa que assim precisa ser apropriado. E eu não digo que precisa comprar um Arches ou um Artist da Balron. Existem opções, eu sempre falo, tem muita opção, né, para a gente começar a treinar. Mas eu trabalho, né, eu dou aula, eu peço os dois. Porque vai ter exercício e vai ter um trabalho, né, que a pessoa vai finalizar ali, que eu quero que ela se sinta capaz, bem, porque isso daí, esse estímulo é imbatível. É isso que faz com que o aluno progrida. No meu ver. Perfeito. E, Sil, quais são os seus próximos passos? Algum workshop? Tem muita coisa. Alguma coisa que você queira contar pra gente? Olha só, né, eu tenho aqui um workshop marcado, mas aí é para a semana que vem, dia 21, acho que esse vídeo nem sei se já vai estar. Vai estar no ar. Aí, ó, de sketchbook de memórias, né? Tem esse workshop aí marcado lá no meu ateliê, é presencial. Dou aula online, estou com os grupos meio restritos porque eu viajo daqui um mês exatamente, que eu tenho um salão lá na França, já é o 3º ano desse salão, é um salão bem conceituado, é o salão de Saint-Thierry, e então estou indo para lá, daí volto para o Brasil, sendo que eu cheguei faz um mês, mas assim, é bem intenso, porque na hora que você começa essa carreira internacional, você não para, você não pode parar, né? O investimento que você tem que fazer e continuamente alimentar. E daí volto para cá, e aí em setembro vai ter o Watercolor Experience, que o Diego vai estar comigo, que a gente vai fazer lá no Vêneto uma imersão, né, em aquarela, com plein air, a gente vai ficar 7 dias numa vila lá no Vêneto, pertinho de Pádua e Veneza. E a programação está muito legal. Quem quiser saber mais, tem no meu site, silviatrade.com. Tem no Instagram do Diego, na minha bio também. Então, é uma programação super legal. O Diego vai ensinar o pessoal lá a fazer, né, tinta de aquarela. Eu vou dar workshop de técnicas básicas, nós vamos fazer esse workshop, plein air, degustações de Prosecco e plein air nas vinícolas. É muito chato, né? Vamos... né? Pessoal na Itália fazendo aquarela, ai, que triste. Então é isso aí. Ainda se der tempo, a gente vai na Bienal de Veneza para dar uma sapiada por lá. Muito gostoso. Legal. Muito. Então, até o final do ano já estão bastante. Aí, outubro tem Fabriano no Texas, que daí vai ter. Aí volto para cá, volto de novo. Tá assim, ela tá intensa. E eu espero passar o Natal com a minha família. Ai, mas delícia, é isso aí. Que ótimo. Quer falar alguma coisa pessoal? Nossa, não. Alguma dica? Assim, pessoal, a frase final da Silvia para esse episódio. A frase final minha? Nossa, agora você me pegou de surpresa mesmo. Essa foi de surpresa, não estava programada. Mas eu diria avante, né? Vamos levar a arte brasileira para o mundo. É isso, essa é a minha mensagem. Essa é a frase que importante. Poderia definir mesmo esse episódio. É isso aí. Ai, Sil, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esse convite. A gente está tão feliz. Que episódio gostoso, né, pessoal? Muito bom. Esperamos que vocês tenham gostado. Diego, quer alguma dar uma ressalva? Que continuem pintando, pô. Então, não vamos parar. É isso, pessoal. Continuem pintando, levem a arte brasileira para todo mundo. E acompanhe a Casa Elias aqui no YouTube, a Silvia Trade lá no Instagram dela, o Diego no Instagram dele. Eu vou estar colocando aqui todos os Instagrams para vocês seguirem. E fiquem ligados que aqui a Casa Elias tem conteúdo diversos, tanto no Casa Elias Artcast, no Casa Elias Entrevista e outros episódios que estão vindo aí de outras programações muito bacanas. Então é isso, pessoal. Um beijo para todos e até mais.
Tchau, tchau!